Quero dar uma dica para você que está querendo mobiliar a sua casa ou trocar de imóveis, para quem quer deixar a casa maravilhosa. E o melhor de tudo, hein? Sem gastar muito. A Super Casa trabalha com as melhores marcas do mercado imobiliário do país. Tem preço de impressionar de verdade. E o mais legal de tudo isso é que você vai receber os móveis que adquirir na Super Casa imediatamente. É isso mesmo, Super Casa tem tudo à pronta entrega, ou seja, comprou, levou. Você não vai precisar ficar dias, até mesmo meses, esperando os seus móveis chegarem. A Super Casa entrega em 24 horas, dependendo de onde você mora. Agora tem mais outro detalhe que a Super Casa oferece, a forma de pagamento. A Super Casa parcela sua compra em até 60 meses, com a primeira parcela para 60 dias. Ou seja, você compra agora e só começa a pagar 2 meses depois. Então, se o seu problema é dinheiro à vista, fique tranquilo, você pode comprar do mesmo jeito. Aqui fica a minha dica para vocês, conheça a Super Casa. Eu tenho certeza que você vai se encantar. A loja e os móveis são maravilhosos. E a Super Casa você encontra em 2 endereços. Um fica no antigo prédio da MES, lá na Praça do Carmo, no centro de Santo André. E na Avenida Faria Lima, no centro de São Bernardo do Campo. Anote o telefone, ligue 4438-0064. Acesse o site redesupercasa.com.br. O melhor para sua casa é Super Casa. E agora vamos conversar com Alcione Lima de Araújo sobre... Eu vou explicar o que acontece. Ela é presidente da Associação Viver Bem, de apoio à pessoa com esclerose múltipla e mobilidade reduzida. E agora nós vamos ter uma lição de vida com ela. Tudo bem, Alcione? Tudo bem. Então tá bom. Vamos fazer um apanhado do trabalho que você realiza para depois a gente falar sobre a esclerose, pode ser? Pode. Como é que funciona o seu trabalho? A Associação Viver Bem de Apoio a Pessoas com Esclerose Múltipla, hoje nós temos cerca de 60 associados, né? Uhum. A gente faz a parte de apoio social, fisioterapia, psicologia, psicoterapia, arte-terapia, musicoterapia. Nossa, né? Tudo isso no espaço que você trabalha? Isso, no espaço. Onde fica? Fica na Rua Martinica, número 435, que Parque cidade? Capuava. Aqui perto, em Aqui em Santo Santo André, André? perto Legal. da Petroquímica. Tá. Faz pouco tempo, né? A gente está nesse espaço de dezembro para cá. É recente. Isso, e eu precisava da liberação da prefeitura para colocar todas essas atividades. E conseguiu? Ah, sim. Que bom. E aí? O que mais que acontece lá? E hoje nós atendemos os pacientes que a Fundação de Santo André manda, né? Hoje a Fundação ela atende em torno de 200 pacientes com esclerose múltipla e o Departamento de Neurologia pediu também que nós atendêssemos alguns pacientes de Parkinson. Certo. Mas ainda não estamos atendendo, mas o projeto é para atender 300 pessoas, Entendi. em média. Vocês atendem somente o paciente ou os familiares desses pacientes para poder auxiliar eles? O projeto em si é para atender todos aqueles que auxiliam o paciente, né? Como ela é uma doença progressiva e que acomete até o familiar, porque alguns pacientes precisam de alguns cuidados na progressão da doença, na fase de acamado, né? Então, o entendimento precisa vir desde o familiar ao cuidador, aos filhos, os maridos. Então, existe a necessidade de um entendimento e o apoio é para todos. Entendi. Agora vamos explicar o que é esclerose múltipla. Esclerose múltipla é uma doença degenerativa do sistema nervoso central que acomete a bainha de mielina, né? Que é a capa de gordura da mielina, que é a informação entre uma célula nervosa e outra, né? E a pessoa, dependendo do cérebro onde ela é afetada, ela pode perder a fala, a audição, os movimentos do corpo. Paralisa um lado? Pode paralisar um lado, pode perder a visão de um lado ou do outro, ou perder a visão total. Ou pode acometer a pessoa a ser acamado. Ou, de repente, ela só ter uma lesão e ela precisar de um tratamento e de fisioterapia constante para que a doença não progrida. Então, existe
N perfis de pessoas com esclerose múltipla, não somente aquela camada, Entendi. que é a visão que normalmente as pessoas têm, né? Entendi. Existe algum sintoma que a gente pode alertar quem está nos assistindo que pode ser o primeiro passo da esclerose? A esclerose múltipla, ela é hoje confundida com várias outras doenças, né? O especialista que nós indicamos para que procure é o neurologista, apesar dos sinais serem vários, normalmente a gente vai no ortopedista, porque quem sente muita dor na coluna, pode vir a cometer dor na coluna pode ser um dor na problema. coluna, né? Dor na lombar. Então você vai no ortopedista, ele manda você fazer uma ressonância e não dá nada, e você continua com a dor. É mesmo? Né? É porque se a pessoa está com dor nas costas, ela não vai procurar um neuro, né? Porque o problema está nas costas, não está na cabeça. O cardiologista, porque você sente muito cansaço, e aí você vai no cardiologista, não dá nada, né? Então, você sente tontura, então você tem aquela acha que é labirintite. Acha que é labirintite, ou às vezes você é diagnosticado com labirintite, né? E também não dá nada. Por exemplo, a perda de visão parcial de um olho só, você vai no oculista, no oftalmo, aí o oftalmo fala, você não tem nada. Gente, diagnóstico então, difícil. Bem complicado. Então, somente um neuro pode identificar esse problema? Somente o neuro. Aí ele vai fazer toda a anamnese, né? Que é uma avaliação de todos os sintomas. E daqueles sintomas, ele vai suspeitar que pode ser esclerose múltipla. Aí ele pede uma ressonância magnética, vai pedir o exame do líquor para eliminar qualquer... já fiz esse exame, gente, que dor. Da medula, não é? É, da medula. É horrível. Acho que é o exame mais dolorido que eu já fiz em toda a minha vida. Porque aí ele vai eliminar... Doeu mais que ter meu filho. Dói demais. Ele vai eliminar outras patologias. Meningite. Isso, vai eliminar infecções, né? E aí ele vai pedir para você fazer vários exames de vista, com contraste de luz, para ver se tem sinais de infecção no nervo óptico. Aí eliminando tudo isso, dando os sinais, na ressonância magnética vai aparecer algumas placas de desmeninização nas raízes, aí sim você pode ser diagnosticado. Pode ser um problema genético? Não se tem uma incidência do que pode ser. Existem pesquisas internacionais de que em alguma porcentagem pode ter, mas é muito pouco. Não pode considerar. Não pode considerar, assim como o ambiente também pode ser considerado como um vírus também, uma porcentagem. O ambiente que a pessoa vive, se for um ambiente nocivo, de estresse, Isso, por exemplo, a cor. Aqui no Brasil a gente teve um simpósio esses dias e teve uma médica, que é até a delegada da nossa cidade, fez uma pesquisa de raça-cor. Aqui no nosso país a gente não pode considerar, porque a esclerose múltipla ela é uma doença com maior incidência em raça branca. Como é que é? Maior incidência em raça branca. Mas esse país está politicamente correto, chato, né? Mas aqui no Brasil nós temos uma miscigenação muito grande, então temos muitos negros diagnosticados. Então a gente não pode considerar. Significa que tem mais negros que têm esclerose múltipla ou não? Aqui no país a gente tem uma incidência muito grande na cor negra também. Mas é uma mistura aqui, uma miscigenação, né? Nós temos na verdade ninguém é 100% branco, ninguém é 100% tudo, negro. A minha sogra, a minha família, tudo, né? Se for ver, tem Então sempre. a gente não tem aquilo que é visto em outros países, né, que a maior incidência é em cor branca, aqui no nosso país fica bem difícil. Né? Porque existe uma mistura muito grande, tem né? uma mistura muito grande. Entendi. Existe uma idade específica que a esclerose aparece? Sim, dos 20 aos 40 anos. Dos 20 aos 40? Dos 20 aos 40 Eu jurava anos. que era com 60, 70 anos de idade. Você está brincando? A esclerose múltipla é uma doença de jovens adultos. Né? E esse é um dos maiores problemas que a gente tem, né? Meu Deus. Porque na idade produtiva, onde normalmente a pessoa está recém-casada. Sim, casadinha de nova. Concluindo uma faculdade, tem filhos pequenos, né? Às vezes, e o baque de você ter o diagnóstico de uma doença progressiva, sem cura, né? Autoimune, porque ela é autoimune, são as células imunitárias que atacam a bainha de mielina e vai te causando essa série de sintomas. Um dos sintomas mais agressivos é a fadiga e normalmente as pessoas acham que quem tem e não tem essa experiência é que a pessoa é preguiçosa. É preguiçosa, e não é, porque dá um cansaço fora do comum. Entendi. A doença.
Todos os médicos indicam que todos nós façamos um check-up, no mínimo uma vez por ano. Existe algum exame que eu posso fazer para saber se está tudo bem? Então, a esclerose múltipla, ela é uma doença de anamnese mesmo. É específica, mas, por exemplo, se eu fizer uma ressonância magnética dos pés à cabeça, vai aparecer ou não? Vai aparecer as lesões no cérebro, porque aparecem lesões, né? Entendi. E dependendo do lugar onde você tem a lesão no cérebro, automaticamente você vai ter os sintomas sobre aquilo, né? Entendi. Se for no nervo óptico, a visão. Se for no cerebelo, você vai ter uma perda de equilíbrio, uma fraqueza nas pernas. Entendi. Então, existe algo que pode ser feito para prevenir a esclerose? não. Nada? Não. Vitamina, alimentação, atividade física? Não tem. Nossa. Ainda não temos. Puxa, bom, quem sabe isso mude, né? Hoje em dia a medicina está tão avançada, né? Existe o diagnóstico precoce, né? Se a pessoa sentir esses sintomas, foi no médico várias vezes, esse é um problema muito sério, porque hoje, como não existe essa pauta dentro da área médica, vamos colocar também a esclerose múltipla como uma das doenças. Não existe isso, né? Eles, tá com tontura, pode ser labirintite, tá com cãibra, tá com falta de potássio. Eles não... Ou tá com fadiga, tá com falta de vitamina D. Ou tá com preguiça mesmo, né? Preguiça Que é o que eles mais colocam. Então, hoje é uma das lutas da Viver Bem também, a gente procura fazer isso. Os simpósios para estar informando os médicos, para estar pedindo para eles colocar isso em pauta, né? Porque é muito importante, né? Tem pessoas que demoram 4, 5 anos para serem diagnosticadas e já estão numa fase de cadeira de roda e de uso de equipamentos para se mover. Aí eles vão irreversível isso? Ou não? Então, existem as fases, né? Existem as fases, por exemplo, a primeira fase é a remitente recorrente, onde você tem esses surtos de perda de movimento, perda de visão, e você fazendo a pulsoterapia, que são altas doses de corticoide, né, que é o sulamedrol, você pode voltar a ter a qualidade de vida com melhora, ficando com pequenas sequelas ou sequelas nenhuma, né? Aí já existe a segunda fase, onde você tem esses surtos e já fica com uma sequela maior do surto. Por exemplo, perdeu a visão e não volta mais a enxergar, né? E existe a outra fase onde você só vai tendo surtos e já vai ficando com as sequelas, já vai se tornando uma pessoa com uma deficiência mais agressiva. No pré-natal se fala demais em tomar certas vitaminas para prevenir problemas neurológicos no feto. Você acha que esse pré-natal sendo bem feito, existe a possibilidade da prevenção da esclerose mesmo antes do nascimento dessa criança? Ou não? A esclerose múltipla em criança, ela existe uma incidência em criança, mas é muito pouco, tá? Hoje a gente tem casos de crianças, mas é muito pouco. Como não se tem ainda um diagnóstico de onde ela vem, o porquê que ela se desenvolve, fica difícil eu te falar se tomar algum tipo de medicamento, né? Porque o médico fala assim, olha, toma ácido fólico 3 meses antes de você engravidar, porque evita qualquer problema neurológico da criança. A gente ouve muito, né? Ou toma isso, toma aquilo, metilfolato, enfim, tem várias frentes de médicos, né? Eu estou perguntando porque geralmente quando a mãe deseja engravidar e é feito um pré-natal, é falado muito isso em consultório, né? E aí eu pensei, falei, será que tem uma coisa a ver com a outra, né? Mas eu acho que não. Eu acho que não, porque não se tem uma ideia de onde vem. Eu tenho casos de crianças de 6, 8 anos, né, que são números bem menores. A maior incidência é de 20 aos 40. De 20 a 40. Mas nós temos casos de crianças de 6, 8 anos já diagnosticadas. Né? Então, existe isso. 15, 13 anos a gente tem diagnósticos. Muito bem, aprendi bastante hoje aqui, viu? Obrigada, viu? Vou deixar o telefone aqui da Alcione Lima de Araújo, que é presidente da Associação Viver Bem, de apoio à pessoa com esclerose múltipla e mobilidade reduzida. Tem o site e o telefone. Qual o nome dessa moça que veio com você? Milena. Como é que é? Milena. Milena, um beijo, Milena. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigada pela foto. Eu pedi para ela fazer uma foto antes de entrar no ar. Obrigada. Sucesso para você, Alcione. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. E já já a gente volta com mais Revista Mais. Não saia daí, hein?